Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Deixe-a aberta. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens Ame a Sua Igreja. Imagino que você tenha acompanhado toda a série, tenha se sentido desafiado pelas características ou pelas 8 verdades de uma igreja local. E hoje nós vamos falar sobre uma quarta verdade ou uma quarta característica a respeito da igreja local, que é cuidar. E eu acredito que você concorda que a igreja é lugar de cuidado. Grande parte de nós, ou talvez todos nós, em algum momento da nossa vida na igreja local, já fomos cuidados por alguém ou já cuidamos de alguém. Mas quem de fato é o responsável pelo cuidado na igreja? Quem de fato deve viver esse ministério na igreja local? Será que é uma responsabilidade exclusiva do pastor? Será que é uma responsabilidade que é dividida com o líder de célula? Quem de fato são as pessoas que cuidam? Essa é a resposta que a gente vai encontrar no texto de Gálatas nessa manhã. E nós vamos entender o que significa cuidar, quem cuida e como cuida. Será que precisamos de um departamento específico de cuidado na igreja? Será que precisamos de um ministério de aconselhamento bíblico ou talvez um ministério de ação social? A grande verdade é que cuidado nas Escrituras diz respeito a pessoas caminhando com pessoas, irmãos em Cristo, caminhando com outros irmãos em Cristo. E aí você vai perceber que ao longo dessa manhã nós vamos falar muito sobre ombro a ombro. Pessoas caminhando umas com as outras, ombro a ombro, e zelando pela vida um aos outros, ombro a ombro. Paul Tripp chama isso de entrar na vida do outro. Ele vai dizer que é impossível haver cuidado na igreja se nós não entrarmos na vida um do outro. E é verdade, porque a maioria dos momentos que inspira cuidado em nossas vidas são momentos desafiadores, de dor, de sofrimento, de angústia, e que nós precisamos partilhar da nossa vida, falar da nossa vida e permitir que outras pessoas se aproximem e consigam caminhar conosco, cuidando da nossa vida. No livro Ame a Sua Igreja, a maioria de vocês deve ter tido acesso ao livro, o pastor Tony Merida, ele diz: uma das características mais marcantes da igreja primitiva era o cuidado que os membros tinham uns com os outros. Você vai olhar as Escrituras o tempo inteiro reforçando uma grande característica da igreja do Senhor, que é a mutualidade, é a reciprocidade. É o corpo cuidando do corpo, é uma parte do corpo cuidando de outra parte do corpo. Você vai enxergar no Novo Testamento 25 mandamentos recíprocos, que vão ser sempre marcados pela expressão uns aos outros. Eu faço por você, você faz por mim, nós fazemos por todos dentro da igreja local, e a igreja local cuida das outras igrejas que vão ali compor o reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, não consiste em uma igreja com encontros, reuniões ou cultos que promovam arrepios, cheios de misticismos ou de ações sobrenaturais. Pelo contrário, uma igreja local, viva, cheia do Espírito Santo de Deus, ela é alegre em devoção a Cristo, ela cuida mutuamente um dos outros e assim demonstra os frutos do Espírito por meio de uma vida comum e comunitária. Perceba, nós não precisamos de atos heróicos, nós vamos perceber nessa manhã, nem de grandes moveres sobrenaturais. O Espírito Santo, ele é evidenciado na vida da igreja local, quando ela desfruta e desenvolve o ministério do uns aos outros. E o cuidado vai estar dentro disso. Mas vamos olhar para o que Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. O texto diz:
Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam. Desse modo, cumprem a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar aos outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu direcionamento em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio de ser igreja local, de viver a igreja local e de estarmos nessa manhã como corpo de Cristo reunidos para louvar e engrandecer o teu nome. Pai, aquieta o nosso espírito, aquieta a nossa mente, para que tenhamos aqui um coração disponível, fértil, para que a tua palavra seja lançada e frutifique em nós. É isso que eu quero te orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve a carta aos Gálatas na sua terceira viagem missionária. E por um motivo muito específico, era uma igreja que tinha sido ensinada a respeito das verdades do Evangelho, mas que rapidamente começava a trocar essas verdades do Evangelho por ensinos falsos. Você vai encontrar isso no capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, Paulo repreendendo, exortando aquela igreja, para que não abrisse mão do Evangelho, para absorver outras doutrinas. E era o que estava acontecendo com os Gálatas. Pessoas, líderes itinerantes que passavam por aquela região ensinavam uma outra doutrina, diferente da doutrina apostólica. E aquela igreja, rapidamente, parte dela começa a absorver essa nova doutrina, e daí a grande preocupação de Paulo em escrever aos Gálatas. Mas enquanto Paulo escreve, e essa carta chega aos Gálatas, um estrago começa a ser feito naquela igreja. Parte das doutrinas da graça, elas vão sendo deixadas de lado. A igreja começa a criar ali, alguns começam a abraçar essa nova doutrina falsa, outros se mantêm firmes, a comunidade é abalada e alguns princípios daquela região, das igrejas daquela região da Galácia, também são prejudicados. Então Paulo escreve aos Gálatas reforçando a graça e reforçando os princípios que devem ser vividos dentro de uma igreja. E aí no capítulo 5, ele vai estar falando ali dos frutos do Espírito, os frutos da carne, e aí ele desdobra isso numa vida prática no capítulo 6. Ou seja, ele traz ali um panorama para os seus ouvintes, para os seus leitores originais, de quais são os frutos que são naturais de uma vida no Espírito e os frutos que são naturais de uma vida na carne. E agora no capítulo 6 ele apresenta esses frutos sendo desenvolvidos na vida da igreja, por meio do cuidado. E aí eu queria extrair algumas lições para a nossa vida nessa manhã, para que possamos entender como é que esse ministério de cuidado uns aos outros pode ser vivido dentro de uma igreja local. É muito comum, quando nós pensamos em cuidado, nossa mente ela ser levada para a ideia de suprir uma necessidade imediata. Essa é a forma de cuidar. E nós vamos perceber que sim, também é uma forma de cuidar, mas não é só ela. Existem outras características que reforçam uma comunidade de cuidado. E a primeira delas está no capítulo 6, verso 1. Eu queria que você voltasse os seus olhos.
Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Primeira característica de uma comunidade local, de uma igreja local, que desenvolve um ministério de cuidado, é restaurar as pessoas com mansidão. Sem dúvida, um dos principais papéis práticos da igreja de Jesus é cuidar uns dos outros, é restaurar aqueles que porventura ao longo do caminho deslizam, escorregam e caem. E isso pode ser feito de pelo menos duas formas. De uma maneira preventiva, através do cuidado mútuo, do alerta, das orientações, dos aconselhamentos, para que o corpo não sofra. Ou isso pode ser feito de uma maneira corretiva. Parte do corpo, ou seja, um membro do corpo, foi surpreendido, talvez essa seja a palavra na sua versão. Alguém foi surpreendido em pecado, e aí ele começa a adoecer espiritualmente, e a igreja também tem esse papel de restaurar com mansidão. Ora, ela atua com prevenção para que não adoeça, mas caso um membro do corpo adoeça, ele precisa ser tratado, ele precisa ser ali restaurado com mansidão. Nesse texto em específico, o apóstolo Paulo usa a palavra para restauração, surpreendido. Para as pessoas que vão receber essa restauração, ele usa a ideia de surpreendido. E talvez você se pergunte, pastor, mas como assim alguém foi surpreendido pelo pecado? Ele ia andando e de repente ele escorregou e caiu? Pastor, isso não existe, todos nós somos adultos. Quando as pessoas pecam, elas pecam deliberadamente. Não tem como ser manso. Tem que ser bravo, a palavra tem que ser dura, que é para corrigir. Perceba, o apóstolo Paulo está trazendo aqui um outro cenário. É daquela pessoa que ela vai se enredando em um contexto de pecado. Ela vai se envolvendo em um cenário onde ela ainda não pecou. E quando ela menos percebe, ela foi surpreendida, porque ela estava ali num contexto de predisposição ao pecado e ela foi agora surpreendida em pecado. Ela não saiu de casa para pecar, ela não planejou aquele pecado, não era algo que ela vinha nutrindo no coração dela, mas ela pecou. E você vai perceber isso na sua vida, assim como eu percebo na minha, muito facilmente. Para mim, um dos maiores exemplos disso é trânsito. Você sai de manhã, você toma café com sua família, ora e diz, Senhor, abençoa meu dia. Só que você esquece de orar por quem está lá no trânsito também. Você não saiu planejando pecar, mas de repente acontece algo no trânsito que tira você do sério. Daqui a pouco você se envolve numa confusão no trânsito e você foi surpreendido em pecado porque você não foi capaz de desenvolver um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Quando você olha, já está a confusão ali no meio da rua, alguém passa a ver. Você saiu de casa para fazer aquilo? Não, mas você foi surpreendido. Eu estou dando esse exemplo simples para que a gente consiga expandir a ideia que Paulo está trazendo. Então, quando ele diz que nós precisamos restaurar com mansidão, não é para aquelas pessoas que deliberadamente escolhem pecar e de maneira reincidente. Pecam hoje, pecam amanhã, pecam depois de amanhã e começam a desenvolver uma trilha de pecado na sua vida. A ideia de Paulo de restaurar com mansidão não é para essas pessoas, não é esse o formato. O que ele diz é que para aquelas pessoas que são surpreendidas em pecado, ou seja, que não planejaram, que não tinham a intenção clara de pecar, nós devemos restaurá-los com mansidão. E importante, irmãos, a ideia de surpreendido é sobre quem peca e não sobre nós. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não fui surpreendido, não, eu já sabia que ele ia cair. Porque às vezes tem essas clarividências, né? A gente acha que sabe das coisas. Não, eu já sabia ali, eu estava vendo já que ia cair. Quem é surpreendido aqui não é quem está do lado, é quem caiu. E aí Paulo vai trazer a ideia de que para essas pessoas nós devemos restaurar com mansidão. Mas o que de fato é essa restauração? Será que essa restauração é apenas acolher, abraçar, estar do lado? Ela envolve correção? Como que ela é feita? A ideia de restauração na língua original é a ideia de um osso que está fora do lugar. Ou seja, alguém que deslocou o osso e precisa ser colocado. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Dói
Dói muito colocar um osso no lugar. O processo de restauração, ainda que com mansidão, ele vai envolver dor. Eu me lembro que ano passado a gente estava jogando bola na terça-feira e um rapaz no futebol, ele torceu o tornozelo, acho que só deslocou. E tinha um fisioterapeuta na hora e fez aquela mágica que o fisioterapeuta sabe fazer e pá! O rapaz parou de sentir a dor que ele estava sentindo no início, mas ele continuou com a dor lá, mas ele já conseguiu levantar e ele voltou para a caminhada. Qual é a ideia da restauração que Paulo está trazendo aqui? É uma correção em amor que recoloca aquele irmão aonde? Na caminhada. Ele sai machucado da experiência? Sai. Ele sai ainda com dores? Sim, mas ele volta para a caminhada do Evangelho. Então a ideia de restauração que Paulo está trazendo é de colocar essa pessoa, ou seja, parte desse corpo, de volta no corpo. Tim Keller vai dizer que um osso deslocado causa uma dor terrível, pois não está no lugar apropriado, não está na relação natural com as outras partes do corpo. Colocar o osso no lugar inevitavelmente causará dor, mas uma dor restauradora. E é extraordinário a perspectiva que Tim Keller traz. Uma dor restauradora. Continua doendo, porque o erro ele tem uma consequência dolorosa na vida do membro e naturalmente na vida do corpo, mas uma vez que esse osso é restaurado, ele é colocado de volta no lugar, ele consegue retornar à vida comunitária e se realinhar aos caminhos do Senhor. Mas Paulo vai um pouco mais profundo. O papel da igreja não é apenas ajudar aqueles que foram surpreendidos em pecado a se realinharem com os caminhos de Deus. Ele diz também a forma que isso deve ser feito. Paulo poderia ter dito, olha, o papel de vocês é restaurar, e ponto. Mas ele diz no versículo 1 que é restaurar com mansidão. Alguns já têm por natureza um tipo de vida manso, mas tem outras pessoas que são mais duras. Inclusive na turma de aconselhamento bíblico a gente tem visto muito isso, a ideia de aconselhar em amor e aconselhar em mansidão, e alguns irmãos ficam inquietos. Não, tem que ser duro. O pecado precisa ser confrontado, pastor. E quem disse que ser manso anula o confronto ao pecado? E quem disse que ser bravo, ou ignorante, ou hostil, trata pecado? Isso não é uma verdade. William Hendricks se diz, a ação de restauração para com o irmão que pecou deve ser positiva, não negativa. Não o prejudique, mas o ajude a voltar para o Senhor. Muitas vezes alguém que foi surpreendido em pecado, que caiu, que acabou escorregando, errando o alvo, porque pecou, ele busca alguém para confessar o pecado e ali ele recebe 600 chibatadas daquele irmão que o está ouvindo, porque aquele irmão acha que dar uma surra espiritual no irmão que pecou vai ajudá-lo. E aí traz palavras duras, traz palavras que expõem, mas não oferece nenhum remédio redentor. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa igreja ela tem uma característica muito particular. Somos uma igreja onde restauração é amplamente comum na nossa igreja, e principalmente de pessoas que chegam de outras comunidades, o quê? Feridas. Que em algum momento foi machucado, uma ferida foi aberta. Porque muitas vezes o peso da língua, a forma como a qual a restauração é oferecida, ela mais prejudica do que ajuda. Então, quando nós pensamos em ser uma igreja que cuida, nós precisamos oferecer restauração com mansidão. Você vai precisar tratar o pecado, vai precisar dizer que pecado é pecado? Vai, claro. Não há como tratar pecado sem tratá-lo como pecado. Não dá para passar ou colocar panos mornos sobre o pecado. Mas isso não precisa e não deve ser feito de uma maneira hostil, de uma maneira desrespeitosa. Pelo contrário, observe aquilo que nós recebemos de Jesus. Vivíamos uma vida totalmente corrompida, totalmente distante do Senhor. E qual é a forma que a graça nos é oferecida? Qual é a forma que Jesus fala da salvação e que o ensino apostólico no primeiro século é oferecido? É oferecido em amor às pessoas.
Então, aquilo que nós recebemos de Deus, por meio do seu Filho Jesus, deve ser oferecido também da mesma forma, de maneira mansa. Não confunda mansidão com você ser besta, não é isso. Mas aquele que foi surpreendido em pecado precisa encontrar na igreja local um ambiente que o acolha e o trate. Eu vou contar um relato aqui, a pessoa está aqui agora de manhã, vai lembrar. Anos atrás, novamente jogando bola, um dos nossos irmãos, ele foi chutar a bola e ele errou, chutou a parede. Foi-se um pedaço de dedo. E nós levamos ele para o hospital, ele está aqui na frente. Levamos ele para o hospital. E aí tinha um médico, era tudo o que ele precisava naquele momento, era de um médico, para tratar uma dor. Poderiam ter diversos médicos, mas calhou de que naquela noite ele pegou um médico que não era muito manso. O dedo já estava ali sem a capinha. Imagina, está doendo. Imagina agora o irmão que está em pecado, está doendo. O médico amorosamente entre. Sem perguntar, sem muita conversa. O dedo estava cheio de areia, ferida. Aquele médico foi, sem anestesia, né? Pegou uma gaze, molhou e fez assim, ó. Resolveu o problema da ferida? Limpou? Limpou. Eu acho que esse irmão não voltaria nunca mais para esse médico. Veja, quando você olha para o que Paulo está dizendo aqui, às vezes você tem uma palavra dura, ou você tem uma reação inesperada, ela vai estar falando sobre o problema, mas aquele irmão não volta mais para você não, ele vai procurar uma outra pessoa para ajudá-lo, porque você contribuiu para ele sair com mais dor do que ele tinha, você até limpou a ferida, cumpriu o seu papel, mas você arrebentou ele no processo. Então, assim como esse irmão provavelmente nunca mais volta para esse médico, alguém que recebe uma restauração dolorosa, dificilmente ele volta a procurar aquela pessoa. Se ele permanecer na igreja, ele procura uma outra pessoa, mas alguns até deixam o corpo. Então, olha a importância da gente cuidar disso, da gente oferecer esse remédio redentor em amor. E aí eu queria deixar um desafio prático. A restauração não é uma ação reativa da igreja para com o membro em pecado, pelo contrário, é uma atitude proativa de cuidado e zelo. Por isso, importe-se o suficiente para tomar a iniciativa de confrontar e restaurar com mansidão. Por isso, tome o que? A iniciativa. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo e nós não podemos ser apenas espectadores do que está acontecendo no corpo. Vir a um culto, sair do culto, ir para casa, na quarta-feira vir aqui, voltar para casa, sem desenvolver em nós uma capacidade de amar e cuidar, que nos leva a olhar para o nosso irmão. Porque na igreja é muito simples, na maioria das vezes, identificar as pessoas em sofrimento, exceto aquelas que conseguem ali reprimir muito o sofrimento. Mas às vezes nós somos reativos. Você vê um irmão mancando, cheio de problemas, mas se ele não levantar a mão e disser socorro, eu vou e volto, porque isso não é meu. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que isso é um compromisso do corpo. É mutualidade. É papel dos pastores? É papel dos líderes? Mas é papel de todo discípulo de Jesus. Cuidar e ser cuidado é natural a todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Mas para que isso seja possível, não é apenas ser um hospital onde as pessoas a procuram e dizem, estou com dor no joelho. Às vezes é ser aquele movimento onde a assistência em saúde sai do hospital e ela olha, e ela observa, e ela tem uma ação proativa. Muitas vezes, quem está do nosso lado em sofrimento, ou pecou e está ali, a gente começa a ver um esfriamento espiritual, não vai pedir socorro. Mas e quando nós estamos vendo? É nosso papel cuidar daquela pessoa. Às vezes está muito nítido que uma família está indo para o precipício, e a gente está vendo, e o que nós devemos fazer? Intervir. Sabe por quê? Porque quando você está olhando para o seu corpo, e essa é a ilustração que a Bíblia traz, se você olhar para qualquer membro e perceber que ele está em perigo, você intervém. Se houver qualquer risco ao seu dedão, você intervém para que ele não se machuque. Se houver qualquer risco à sua mão, você intervém para que ela não seja machucada. Portanto, se qualquer parte do corpo está em perigo, você faz o quê?
intervém para que ele não seja machucado. Porque se parte do corpo de Cristo sofrer, todo o corpo sofre. Por isso, promova a restauração com mansidão de uma maneira ativa. Não espere apenas que as pessoas te procurem, mas seja também um agente ativo de restauração na igreja. Segunda característica, leia comigo do verso 2 ao 5. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqui Paulo deixa a gente um pouquinho confuso, né? Porque Paulo começa dizendo que a gente deve carregar os fardos uns dos outros, no versículo 2, e aí no versículo 5 ele vai dizer, cada um é responsável pela sua própria vida. E aí a gente fica, peraí, eu carrego o fardo, não carrego o fardo, é problema meu ou não é problema meu? A gente vai separar isso um pouquinho para entender. A segunda característica que Paulo está reforçando aqui é a respeito dos irmãos que estão ali sendo oprimidos por uma carga maior do que pode suportar. Sim, nós somos responsáveis pela nossa própria vida, mas a depender das circunstâncias, as cargas estão tão pesadas, o acúmulo de cargas está tão pesado, que nós não conseguimos suportar sozinhos. E a ilustração que Paulo está trazendo aqui, é como se fosse de alguém carregando um peso muito grande, e você chega aí, coloca seu ombro ao lado daquela pessoa e redistribui a carga. E ajuda ela a carregar essa carga ao longo do caminho até que ela chegue no destino. A ideia de Paulo em nenhum momento é de que você deve substituir o irmão e tomar para si a carga dele. Não, a carga dele continua sendo a carga dele. Você vai ajudá-lo a carregar o fardo que ele não consegue. Em algumas versões vai usar o termo fardo pesado, trazendo a ideia de que essa intervenção de cuidado, ela vai acontecer nos momentos de dificuldades. Vão ter questões, e aí é o que Paulo fala no verso 5, que são de responsabilidade nossa e que nós podemos dar conta. E a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos disso. Mas para que a gente possa oferecer cuidado e carregar humildemente os fardos uns dos outros, nós precisamos estar atentos aos sinais e sintomas de sobrecarga do nosso irmão. Talvez você diga, pastor, mas é muito trabalho, eu que tenho que fazer isso, o irmão quiser ajuda, que peça. Quem quiser ajuda, que peça. Eu já escutei isso, dentro da igreja. Eu não vou estar oferecendo, não. Se me pedirem, talvez eu ajude, agora se não pedir, problema dele. A gente precisa lembrar que no meio disso tudo existe algo chamado orgulho. Algumas pessoas estão carregando um fardo pesadíssimo, mas estão com o coração tão orgulhoso que elas estão morrendo com a carga, se arrastando, mas elas não dizem, me ajuda. E aí, por causa do orgulho dela, eu não vou fazer aquilo para o qual o Senhor me chamou. Eu não vou desenvolver o ministério de cuidado nas minhas relações. Não, eu vou oferecer cuidado. E à medida que eu ofereço cuidado e carrego esse fardo ombro a ombro, junto com esse irmão, fazendo com que ele chegue no destino que ele precisava, o coração dele vai sendo tratado e ele vai entendendo o papel da igreja. Porque muitas pessoas não pedem socorro, não pedem ajuda, porque não entenderam ainda o que é ser igreja. E muitas vezes ainda pensam que são super crentes ou super espirituais e não precisam de ajuda e morrem pelo caminho e não pedem ajuda. Da mesma forma, são outros que são super crentes, super espirituais, que não oferecem ajuda para ninguém. Que ainda dizem assim, ninguém me ajudou ao longo do caminho. Eu aprendi só. Não sabe o tamanho do engano que está produzindo no próprio coração. E também não oferecem cuidado. Ambos estão equivocados. A vitalidade da igreja local, a saúde da igreja local, ela é demonstrada pela capacidade de humildemente oferecer ajuda e pedir ajuda.
Não há problema e demérito nenhum em dizer assim, me ajuda a carregar isso daqui, está difícil. Ou de oferecer ajuda. Imagina que você está chegando no seu condomínio, na sua rua, e você vê ali um casal, e aí eles vêm com uma criança, um com uma criança, eles têm gêmeos, o outro com outra criança no braço, aí vem arrastando ainda as sacolas da feira, e você está com medo, não sabe se vai cair a feira, se vai cair o menino, se vai cair os pais, mas a gente vê, olha, diz, mas eu estou indo para casa, o meu caminho é para casa, aí segue. Às vezes é isso que acontece na igreja, a gente vê o irmão com sobrecarga, percebe que ele precisa de ajuda, mas esse problema não é meu, acabe com isso. Se você faz parte do corpo de Cristo, tanto as bênçãos como os desafios práticos da vida são seus também, são meus também. Não existe a menor possibilidade de você fazer parte do corpo de Cristo de maneira solitária. Não existe. A igreja de Jesus é uma comunidade relacional. Então, o que é do seu irmão é seu também. E é meu também. E se você ainda não pensa assim, submeta-se às Escrituras. Ou converta-se a elas. Porque é isso que precisa acontecer. Pastor, é difícil para entender isso. Ah, agora sim, tudo bem. De fato é difícil. De fato dá trabalho. Mas a gente precisa fazer. Caso contrário, se nós não vivermos isso na prática, se não formos capazes de humildemente carregar os nossos fardos, torna-se apenas um momento de celebração comunitária sem vínculo pessoal. E eu chamaria isso de esquartejamento da igreja. Se ao fim do culto todas as pessoas vão embora sem o entendimento que são um corpo, são pedaços que vão ser distribuídos ao fim desse culto pela nossa cidade. E não é isso que é a igreja de Jesus. Não é um pedaço que vai para Copab, um pedaço que vai para Candelária, um pedaço que vai para Abel Cabral. Não, é o corpo de Jesus. Todos nós estamos interligados e fazemos parte de um só corpo. Se recusar a carregar os fardos uns dos outros é uma atitude de desobediência, rebeldia e orgulho contra a própria natureza da igreja e contra Jesus. Nosso papel não é apenas tolerar, suportar, aconselhar, é carregar mesmo. É ombro a ombro, é se importar, é estar atento, é oferecer ajuda quando se pede, mas é oferecer também quando não se pede. Mas você enxerga que aquela pessoa precisa de ajuda. Isso envolve compromisso. E aí o apóstolo Paulo, no verso 2, ele vai dizer, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Olha a consequência do que Paulo está dizendo, que ao carregar os fardos uns dos outros, você está cumprindo a lei de Cristo. Mas de que lei é essa que Paulo está falando? Marcos capítulo 10, verso 30 a 34 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, quando Paulo diz que ao carregar os fardos uns dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo, ele está se referindo ao resumo dos mandamentos. Ele está se referindo que isso é uma demonstração prática de amar ao próximo como a si mesmo. Logo, se eu não faço isso, eu estou descumprindo e eu estou em desobediência com esse mandamento. Ou seja, não é opcional. Não é uma opção cuidar uns dos outros. É um dever. Mas não é um dever que deve ser pesaroso. Ele deve ser alegre, gratificante, por saber que vivemos uma comunidade local cheia do Espírito Santo, onde eu cuido de alguém hoje e amanhã, quando eu precisar, eu serei cuidado por essa outra pessoa. Fica muito claro o ensino de Paulo a partir do versículo 2. Aquilo que ele fala no capítulo 5, os frutos do Espírito, eles são, em primeira instância, vividos aonde? No corpo. Toda aquela lista de frutos do Espírito, ela é inicialmente desenvolvida e demonstrada aonde? No corpo de Cristo.
Existe algo errado se os frutos do Espírito não forem demonstrados e evidenciados na igreja. Esse é o primeiro local onde eles serão demonstrados e, naturalmente, quando estivermos interagindo com pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Jesus, esses frutos também vão ser demonstrados. Por isso, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. Aqui, os fardos pesados são circunstâncias ou tarefas com as quais não temos mais forças suficientes para superá-los. E os fardos leves, geralmente, são aqueles do dia a dia. Vamos pensar um pouquinho. Alguém, diga-se eu, anos, as taxas tudo desreguladas. Lembro-me de uma vez que Ludmila, não sei, Ludmila está aqui? Está não, né? Ludmila me abençoou com um áudio que ela disse: pastor, você pretende viver quantos anos? Porque minhas taxas estavam um caos, todas desreguladas. No outro dia eu estava, vou mudar. Nutricionista, cardiologista, tudo que tinha eu fui. Durou 6 meses, rapidamente aquilo passou e eu voltei para o que eu mais gosto, que é a vida do fast food. Voltei de novo. Daqui a pouco, fazer um exame, tudo ruim de novo, volta, perde peso de novo. E aí, uma sanfona já. Esse é um fardo meu ou é um fardo coletivo? Essa é uma responsabilidade minha ou é uma responsabilidade coletiva? Ela é minha. Por quê? Conseguir levá-lo é muito mais uma questão de disciplina minha do que do corpo de Cristo. Sou eu o responsável. Mas não, eu agora fui diagnosticado e eu tenho uma doença neurodegenerativa. E eu estou definhando. E eu agora não consigo cuidar da minha família como eu sempre fiz. É papel do corpo me ajudar a cuidar da minha família? É. Porque agora eu não tenho mais forças para fazer esse papel que eu sempre fiz. Estou dando aqui exemplos bem extremos, de questões que são leves ou pesadas. Eu simplesmente gasto mais do que ganho. Eu ganho X, aí eu gasto 35% a mais de X, todo mês. É responsabilidade do corpo organizar as minhas finanças? Não, ela é minha. Mas eu perdi o emprego, eu tinha um negócio, o negócio quebrou, faliu. Eu estou passando por uma crise financeira muito pesada, eu preciso de ajuda para o sustento das questões básicas da minha vida. Esse é um fardo leve ou pesado? Esse é um fardo pesado. Eu não consigo dar conta com a minha própria força. Vocês percebem? A ideia vai ficando mais clara. Tudo aquilo que nós conseguimos administrar com as nossas forças, obviamente que amparados e direcionados pelo Senhor, é o versículo 5, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Tudo aquilo que nós não conseguimos executar ou cumprir com as nossas forças, é versículo 2. Precisa que alguém carregue do lado. Pastor, eu estou estudando para concurso. Estude, meu irmão. Quem vai fazer a prova é você. Eu vou orar por você. Mas se eu estudar, não vai te ajudar, não. Quem tem que estudar é você. Então, tem muita gente que diz: ore por mim, a célula, ore por mim, preenche, manda para o ministério de oração, ore por mim. A gente pergunta: e você, está estudando? Estou não. Mas a igreja está orando. Meu irmão, o Senhor não vai ouvir essa oração, não. Estou atrevido em dizer que Deus não vai ouvir. Ele vai ouvir, mas vai dizer: não te ajudo, não. Então, a ideia aqui é do fardo pesado. Por que eu estou reforçando isso? Cuidado, porque às vezes tem aquelas pessoas também que são, no popular, Pelé. É um papel dela. Ela tem que resolver, faz para mim, faz para mim, faz para mim. E aí ela vai, monta uma rede, pega uma água de coco bem geladinha, enquanto está todo mundo resolvendo a vida dela, porque a gente pensa que resolver a vida do irmão é compartilhar as cargas. Não é isso. Paulo está dizendo que são os fardos pesados, que devem ser carregados ombro a ombro. E cuidado se alguém quiser colocar o fardo no seu pescoço, porque também não é isso. A ideia é, de novo, ombro a ombro. Você carrega junto com aquela pessoa. Talvez você precise até pegar mais peso do que ela, a depender de quão fraca e debilitada ela esteja espiritualmente. Mas ainda assim ela vai com você, caminhando no evangelho até chegar onde ela precisava. Isso é carregar o fardo uns dos outros.
E aí eu queria deixar alguns desafios práticos para a nossa vida. Se você precisa de ajuda para carregar os fardos pesados, peça ajuda, fale, comunique-se, seja transparente com a sua comunidade. Nós precisamos estar atentos, sim, mas nós nem sempre vamos conseguir ler mentes. Aliás, a gente não vai ler mente nunca. Então, às vezes, eu preciso ter a humildade de dizer assim, meu irmão, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E às vezes a gente vê pessoas machucadas porque dizem assim, não, mas ninguém nunca me ajudou. Mas você disse que precisava de ajuda? Não. Demonstrou? Não. Por isso, fale se você precisa de ajuda. Segundo desafio prático, alegre-se em ser cuidado por qualquer membro da comunidade. Não acredite que somente pastores cuidam. Isso é importante. Nós temos quase 600 pessoas na nossa igreja, 3 pastores. Às vezes já foi 10 irmãos cuidar de você, ou cuidar de mim, e a gente olha assim, ninguém cuida de mim. Por quê? Porque o pastor não foi. O ministério do cuidado não é exclusividade do pastor, o pastor também cuida, mas o corpo cuida do corpo. Então alegre-se quando alguém, parte do corpo, assim como os pastores, cuida de você. É bênção, é cuidado do Senhor, zelo do Senhor com a sua vida. Não crie a expectativa de que cuidado só existe se for por meio do pastor. Terceiro desafio prático. Se você faz parte do corpo de Cristo, então você foi capacitado para carregar o fardo uns dos outros, ouvindo, orando, apoiando, encorajando, abençoando com recursos. Então aquela ideia de, não, eu não tenho nada para oferecer, ela também não existe, porque a capacitação para cuidar uns dos outros, ela é dada pelo Espírito. Se você é um salvo em Jesus e tem o Espírito Santo, você foi capacitado para isso. Terceira característica, olha comigo, versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas. Compartilhe generosamente. A terceira característica de cuidado que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é a capacidade de partilhar aquilo que recebemos de Deus com as outras pessoas. Mas aqui é algo bem pontual. Perceba que ele diz, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres. Aqui é a ideia de fato, não do cuidado com o corpo todo, mas com os seus líderes. É o corpo cuidando, provendo, sustentando os seus líderes, aqueles que ensinam. A ideia de Paulo é reforçar mais uma vez um papel importantíssimo da igreja local de cuidar e prover o sustento dos seus líderes. Seja financeiro, alimentação, descanso ou qualquer outro tipo de cuidado. Tim Keller vai dizer, nós não podemos ser meros consumidores da igreja local, que vão à igreja apenas para acumular benefícios, sem dar nada significativo em troca. A relação com a igreja local é uma relação de cuidado, de troca, de relacionamento mútuo. E quando a gente olha para os líderes da igreja, sejam eles os pastores, diáconos, presbíteros, a depender da configuração da igreja, é papel da igreja cuidar dessas pessoas. E você talvez diga, mas por que Paulo está trazendo isso no meio desse conteúdo? A resposta é porque Paulo está enfatizando a necessidade do avanço do evangelho. A ideia de que o corpo cuida dos seus líderes é para que haja dentro desse corpo chamado igreja, pessoas com dedicação exclusiva, dobrando os joelhos para o avanço do evangelho por meio da igreja local. E eu queria deixar aqui um desafio prático para você. Contribua com a proclamação do evangelho por meio do cuidado com os seus líderes. E aqui eu não quero apenas me referir aos pastores. Nós temos muitos líderes na igreja, os líderes de ministério, os líderes de célula que semanalmente, diariamente, pastoreiam o nosso coração por meio do cuidado. E às vezes você chega ali, é um abraço, é uma ligação onde você faz o fluxo invertido. Ao invés do líder de perguntar, meu irmão, como é que você está? Você liga para ele e pergunta, meu irmão, como é que você está? Às vezes o líder está tão desacostumado que ele não sabe mais nem responder essa pergunta, porque ninguém pergunta. Porque o líder nunca precisa que ninguém cuide dele, né? Mentira, o líder precisa ser cuidado também. Os pastores precisam ser cuidados pela igreja, os líderes de célula precisam ser cuidados pela igreja, os líderes de ministério precisam ser cuidados pela igreja, os supervisores de rede precisam ser cuidados pela sua rede. A gente precisa entender isso.
Eles não são lobos solitários e o cuidado não é apenas entre eles, é do corpo. Paulo está chamando a atenção dos Gálatas para esse ponto. Cuidem, repartam generosamente aquilo que Deus deu a vocês com as pessoas que os ensinam. Então essa é mais uma forma de cuidado com os seus pastores, com os seus líderes de célula, com os seus supervisores ou com os seus líderes de ministério. Versos 7 e 8. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Quarta característica de cuidado na igreja local: santidade. E aí, é possível que o nosso coração diga: santidade? Nunca tinha pensado santidade como uma forma de cuidado com a igreja local. Mas sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Desenvolver uma vida santa e uma vida próxima que reflete a imagem de Jesus é uma fortíssima característica de cuidado com a igreja local. Porque se nós entendemos que nós somos um corpo e que se parte do corpo adoece, ela prejudica o funcionamento de todo o corpo. Logo, ao buscar uma vida em santidade e cuidar para que eu não adoeça espiritualmente, eu estou contribuindo para que o resto do corpo não adoeça espiritualmente. A vida pessoal dos discípulos de Jesus impacta diretamente a vida relacional do corpo de Cristo. Se um membro adoece ou é ferido, todo o corpo padece. Por isso, quando nós cuidamos da nossa vida, quando nós alinhamos constantemente a nossa caminhada a Jesus, nós estamos contribuindo para a saúde espiritual da nossa igreja. Meus irmãos, não existe nada pior na comunidade local do que pecados, do que vidas que não refletem a imagem de Jesus, que escândalos, vidas distantes do Senhor. Elas começam ali ferindo uma célula, que fere uma rede, que fere toda a igreja, que começa aquele enredo de você disse, você não me disse, não sei o quê, tudo porque alguém não zelou pela sua própria vida espiritual. E Paulo vai trazer aqui a ilustração da lei da semeadura. Se você semeia no Espírito, você colhe aonde? No Espírito. Mas se você semeia na carne, você vai colher na carne. E se você semear na carne e colher na carne, você está contribuindo para que o corpo de Cristo, a igreja local, adoeça. Portanto, assuma o compromisso de cuidar da santidade da sua vida, de buscar a santificação, para que você, nem eu, nós, não sejamos um meio de adoecimento da igreja. Se cada um de nós formos diligentes, responsáveis e compromissados com essa quarta característica, nós contribuímos poderosamente para uma vida de cuidado e para a saúde espiritual da igreja. É nossa responsabilidade, meus irmãos, diariamente escolhermos o tipo de semeadura que nós fazemos. Essa escolha é diária, ela não é a do fim de semana, não é a do culto no domingo, não é a do dia da célula, é todos os momentos. Nós precisamos semear no Espírito, através de disciplinas espirituais, para que a colheita da nossa vida seja no Espírito. Se queremos ser uma comunidade marcada pelo cuidado, que manifesta frutos do Espírito, precisamos ser uma comunidade que constrói hábitos santos. Não tem outro caminho. E eu queria mais uma vez deixar um desafio prático. Semeie hábitos santos em sua vida. Medite, ore, jejue, estude a palavra, pratique a simplicidade, a solitude, a confissão, a adoração, o aconselhamento, a celebração. Semeie hábitos espirituais e colha frutos do Espírito. Semeie hábitos carnais, colha pecado. Não tem. E se você colhe pecado, você contamina aqui, e o pecado vai se alastrando. Quando você olha, já tem uma mão que está toda contaminada, daqui a pouco está um braço todo contaminado. Por isso, nós precisamos buscar a santidade como uma forma de cuidar uns dos outros.
para que ninguém se escandalize por meio de pecado dentro da igreja. E por fim, a última característica, demonstre bondade prática. Versículo 9 e 10, acompanhe comigo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. A quinta e última característica destacada por Paulo é a bondade prática. O amor e o cuidado na igreja local não é abstrato, não é um conceito, não é uma fala, é algo concreto, são ações palpáveis. A bondade, o cuidado mútuo, você quando lê Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, você vai perceber a bondade prática sendo vivida e partilhada no nascimento da igreja. As pessoas tinham tudo em comum, partilhavam tudo o que tinham, viviam de maneira comunitária, demonstrando por ações práticas o seu cuidado. A bondade prática, as ações reais, são um distintivo do Evangelho. Na epístola de Tiago, ele vai falar sobre cuidar das pessoas que muitas vezes estão num processo de fome, estão vivendo uma vida de fome. Se eu chamo, aquela pessoa vem até mim, eu digo, meu irmão, vou orar por você, que o Senhor te preencha, porque não só de pão viverá o homem. E eu mando isso, ela para casa, eu não estou abençoando. E Tiago vai chamar ali a ideia de um cuidado com todo o ser humano. Muitas vezes as ações que nós precisamos desenvolver na igreja passam sim por oração, mas passam também por arregaçar as mangas e fazer, botar a mão na massa. Se olharmos apenas para o nosso umbigo, não seremos capazes de desenvolver bondade prática. Eu queria trazer alguns exemplos de bondade prática. Se for uma bondade prática na espiritualidade da outra pessoa, você pode acolher os que sofrem, instruir, aconselhar, orar, encorajar, animar os que estão fracos. Mas às vezes a bondade prática é material, é auxiliar idosos em suas rotinas, é contribuir financeiramente para uma família que está passando dificuldade, é prover mantimentos, prover roupas, prover uma assistência médica para alguém que está precisando urgentemente e não consegue essa assistência na rede pública, é fazer algo tangível. Paulo está chamando a igreja da Galácia a desenvolver atitudes práticas, reais. E, gente, isso não se desenvolve naturalmente. Porque perceba que Paulo vai dizer assim, não nos cansemos de fazer o bem. Porque quando você de fato desenvolve um ministério prático de cuidado, soa, cansa. Mas Paulo está dizendo, não se deixe cansar, persista, continue para que você veja as bênçãos do Senhor por meio desse cuidado. Se você aqui nessa manhã já cuidou ou já tem essa vida de cuidar de pessoas, você sabe que tem semanas que a gente está ali esgotado, cansado. Mas, meu irmão, isso é um privilégio. Você poder investir parte da sua vida na vida de um outro irmão para que ele cresça. Ou para que ele volte para os caminhos do Senhor. Ou para que as necessidades dele sejam supridas. E isso muitas vezes vai ter que ser por meio da mortificação da carne. Eu não quero fazer. Eu queria hoje estar tirando meu cochilo da tarde, deitado na minha rede, mas eu vou sair de casa e eu vou fazer, porque é meu papel como cristão. Eu fui chamado para viver essa comunidade. E eu preciso me envolver, eu preciso me relacionar, eu preciso cuidar. Não se engane, isso não significa que você tem que ter atos heróicos de bravura. Na maioria das vezes, a maior necessidade da igreja local são de questões ordinárias e cotidianas. São de simples ações. Como muitas vezes você diz assim, eu te levo. Aquela pessoa não tem um meio de transporte, ela precisa ir para algum lugar, e você diz assim, meu irmão, eu deixo você lá. Ou não, eu passo e pego isso para você e deixo na sua casa. Ou é alguém que está cirurgiado, você diz assim, meu irmão, eu vou aí, vou te ajudar. São coisas, na maioria das vezes, simples. Às vezes oferecer um remédio para alguém que não está bem. É dizer assim, toma. E aquela pessoa interpreta aquilo como um ato de cuidado. Não precisa ser um ato heróico. Precisa ser um ato constante, contínuo, concreto e diário. E eu queria encerrar deixando um desafio prático. Diariamente devemos aproveitar as oportunidades de fazer o bem
e abençoar os que estão à nossa volta. Mas a gente só faz isso quando a gente deixa de olhar para o nosso umbigo e olha para o próximo. Quando a gente deixa de olhar para as nossas necessidades, nossos interesses e para uma vida individualista e a gente passa a olhar e se comportar como corpo. Eu queria encerrar reforçando que não há como viver o corpo de Cristo sem ter a consciência de que é coletivo, de que é relacional. Todas as características que vão ser ensinadas nessa série, hoje nós estamos na 4ª, passam por um entendimento básico que sustenta toda a série. Eu sou corpo, e se eu sou corpo, eu me relaciono com o corpo, eu interajo com o corpo, eu amo o corpo e eu me importo com ele. Se isso não estiver pavimentado na sua consciência cristã, provavelmente você vai ter dificuldade de entender os ensinos dessa série. Mas se você já pavimentou, se você é um discípulo de Jesus que entende que você é parte do corpo de Cristo, que você tem um papel e uma responsabilidade com o corpo de Cristo, e que você tem mandamentos recíprocos a serem vividos, eu não tenho dúvida que você vai sair transformado após essa série, porque domingo após domingo o Senhor nos confronta para mais uma verdade importantíssima para que nós demonstremos o nosso amor e o nosso cuidado com a nossa igreja. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado por esse momento de celebração e de meditação na palavra, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que possamos abrir os nossos olhos para as necessidades que existem dentro da igreja, que possamos assumir, Senhor, o compromisso de cuidarmos uns dos outros, Pai, de zelarmos pela vida uns dos outros, que sejamos capazes, Senhor, de entender que nós fomos unidos por meio do Teu sangue e fomos inseridos em uma família espiritual, e que é nosso dever, nosso compromisso e um privilégio cuidarmos uns dos outros, Pai. Em especial aos domésticos da fé, em primeiro aos domésticos da fé, porque somos um só corpo, e em seguida aos que estão fora. Nos ajuda, Pai, a dia após dia, desenvolvermos um ministério de cuidado mútuo na nossa igreja. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.